Olá, bem-vindo ao Microsoft Virtual Academy. Meu nome é Daniel Donda, eu sou MVP em Windows Expert IT Pro e especialista em infraestrutura. Nesse vídeo, nós vamos ter uma visão geral sobre o gerenciamento e automação do Windows Server 2012. Nós vamos entender nesse vídeo que o Windows Server 2012 nos traz melhorias e novidades no gerenciamento e na automação. Em várias apresentações, nós vemos a frase: o Windows Server 2012 é um excelente sistema operacional para muitos servidores e para os dispositivos que os conectam. Aqui nós vamos conhecer os recursos que vai nos permitir fazer esse gerenciamento inteligente, eficiente e produtivo. Na nossa programação, nós vamos ter uma introdução, vamos entender como que o Windows Server 2012 transforma em realidade o gerenciamento com base em padrões, a automação robusta, o gerenciamento multisservidor e como funciona o ecossistema e a extensibilidade no gerenciamento do Windows Server 2012. Esses são os primeiros passos. As tendências e os desafios do setor. Bom, nuvem e mobilidade são duas grandes tendências que começam a afetar o ambiente de TI como um todo, e principalmente o data center. São 4 perguntas do setor de TI que tiram o sono dos clientes. A primeira: o que eu devo fazer para adotar as soluções em nuvem? Então, uma solução em nuvem particular, eu posso combinar benefícios da computação em nuvem pública, que inclui o autoatendimento, escalabilidade, a flexibilidade, ao controle e aos recursos de personalização, que são fornecidos como recursos dedicados. Os clientes da Microsoft podem criar nuvens particulares com Windows Server, o Microsoft Hyper-V e o System Center. E ainda existem muitas dúvidas sobre as melhores formas de escalonar e de garantir a segurança e as cargas de trabalho nas nuvens particulares, sobretudo o custo da criação de nuvens particulares, e os serviços que vão ficar disponíveis. A segunda pergunta é: o que eu devo fazer para aumentar a eficiência no meu data center? Então não importa se você está criando a sua nuvem particular, mas você oferece serviço em nuvem, ou você quer aprimorar a operação de um data center tradicional. Então, o essencial é a redução de custo, de infraestrutura, de gastos operacionais, e ao mesmo tempo você também tem que aumentar a disponibilidade geral do seu sistema que está em produção, ou sistemas de produção. Então, a Microsoft ela considera como a eficiência da plataforma do servidor e o bom gerenciamento de infraestrutura de nuvem do data center os aspectos mais importantes na busca da excelência operacional. A terceira pergunta é: o que eu devo fazer para fornecer os aplicativos de próxima geração? Então, cada vez mais cresce o interesse para a computação em nuvem. E o fornecimento de serviços de TI que são baseados em nuvens. Então, os clientes precisam de uma plataforma que seja escalonável na web e de recursos para construir, implantar ou oferecer suporte a aplicativos na nuvem, e que pode ser conectado tanto localmente. Então, os clientes também querem hoje trabalhar muito com ferramentas de código aberto. E a próxima pergunta, a quarta e última: o que eu devo fazer para oferecer suporte ao estilo de trabalho moderno? Os estilos de trabalho, hoje, eles influenciam cada vez mais em como que o trabalho é realizado e também quais as tecnologias estão sendo escolhidas para isso. As pessoas querem opinar nas tecnologias, nos dispositivos, e isso é o que a gente chama de consumerização de TI. Um exemplo de consumerização é que cada vez mais as pessoas querem usar os seus próprios PCs, os tablets, celulares para trabalhar. Então, isso é excelente. A consumerização ela impulsiona a produtividade, a inovação, a vantagem competitiva. A Microsoft ela investe nessa tecnologia. A meta da Microsoft é ser parceira de uma equipe, da sua equipe, para ajudar a adotar essas tendências. E hoje ela está alcançando esse mercado com uma grande excelência de maneira bem fácil. Bom, o Windows Server 2012 otimize o setor de TI com nuvem. Com a otimização do setor de TI para o uso da nuvem, com o Windows 2012, você consegue aproveitar todos os conhecimentos, os investimentos existentes. Aí você consegue construir uma plataforma mais familiar, mais consistente. O Windows Server 2012 já traz essa familiaridade como base. Nós, especialistas em TI, a gente já está habituado. E com o Server 2012 a gente tem toda a experiência da Microsoft por trás, na construção dessas operações, com nuvens particulares, nuvens públicas,
É uma plataforma de servidor dinâmica, disponível e econômica. Então, assim, o Windows Server 2012 agrega vários valores, né? São 4 formas diferentes de se agregar valor. A primeira vai além da virtualização. Ele conta com uma infraestrutura dinâmica e o que nós chamamos de multilocatária, que vai além da tecnologia de virtualização. Permite a gente criar a nossa nuvem particular, vender serviços. Tá? Segundo lugar, ela oferece o poder de muitos servidores e a simplicidade de um único servidor. O Windows Server 2012 oferece uma integração de plataforma. É fácil de gerenciar, aceita diversos servidores, está sempre disponível. A terceira plataforma, que com ele é possível usar qualquer aplicativo em qualquer nuvem. Então, o Server 2012 é uma plataforma de aplicativo escalonável e flexível. A gente pode construir e implantar aplicativos, seja no nosso on-premise, né, no nosso servidor local, ou na nuvem. Ou em um ambiente híbrido, tanto on-premise quanto na nuvem. E a quarta forma, que ela incentiva o estilo moderno de trabalho. O Windows Server 2012 permite que nós fornecemos um acesso flexível aos dados, aos aplicativos, em qualquer lugar, em qualquer dispositivo, um gerenciamento simplificado, garantia de segurança, controle e conformidade, que essa é uma dos maiores desafios de TI, é fornecer esse controle, conformidade, segurança e ainda conseguir gerenciar todos os dispositivos. Então a Microsoft ela fez grandes investimentos nessas 4 áreas. Então vai levar as operações de data center a um novo patamar. Então agora a gente vai ver o Windows 2012, como que ele ajuda o cliente a construir, a implantar essa infraestrutura de data center moderna, criar e executar aplicativos modernos, apoiar o estilo de trabalho moderno dos usuários, né, trazer os seus dispositivos para a empresa. Tudo isso são recursos, são necessidades e desafios. E também tem necessidades e desafios para os clientes. Nos data centers atuais, por exemplo, os profissionais de TI precisam atender a uma crescente demanda por serviços de alto desempenho que os clientes querem. Eles esperam que os serviços de TI estejam sempre disponíveis, que tenham desempenho esperado, contratado. Então, a gente precisa gerenciar computadores, armazenamento, rede, data center. E não é simples, é tudo heterogêneo, né? Poucos data centers conseguem ter hardware, sistemas operacionais, equipamentos de rede, equipamentos de armazenamento que sejam uniformes, que sejam de um único fabricante, que sejam de uma determinada tecnologia. Eu também preciso gerenciar esses ambientes heterogêneos, com rapidez, com eficiência, senão eu não consigo, né, fornecer esse suporte, esse serviço contínuo e alto desempenho para os clientes. Além disso, a melhoria na eficiência do gerenciamento tem que ter custo baixo. Então, os setores de TI, eles dedicam de 60% a 80% do orçamento geral para manter serviços em funcionamento, sem apresentar problemas. O que significa que quanto mais eficiente as operações do data center, mais dinheiro tem que ser investido, direcionado para esse serviço. Então, essas são as necessidades que os profissionais de TI precisam superar. Então, eu preciso dar flexibilidade, escalonamento, gerenciamento no ambiente físico e virtual, local ou remoto. Eu preciso automatizar as operações do data center. Eu preciso trabalhar de acordo com limites no orçamento, né, de maneira que a gente consiga padronizar aí um gerenciamento dos ambientes dos servidores dentro de um limite orçamentário. Então, isso são alguns dos desafios que nós temos adiante. Essa é transformação em realidade que tem a finalidade de nos levar além, né, dos recursos e funcionalidades que a gente está acostumado, né? Nós vamos aí aumentar as expectativas na capacidade de gerenciamento e automação do Windows Server 2012. As funcionalidades da capacidade de gerenciamento e automação, elas são representadas nessas 4 áreas. O gerenciamento com base em padrões, ou seja, o Windows Server 2012 ele se concentrou em se tornar um gerenciamento de um ecossistema, com diferentes componentes de data center, mais fácil, né, que já foi feita uma pesquisa e já foi adotado como padrões do setor. Automação robusta, então basicamente quanto mais for possível automatizar
seja por meio de recursos menos convencionais ou de script, melhor. Gerenciamento multisservidor. No Windows Server 2012 é mais fácil me conectar, visualizar, configurar, gerenciar diferentes servidores, tudo em um único console, né? O console do gerenciamento de servidores. E um ecossistema e extensibilidade. Com as alterações feitas, eu consigo ampliar as funcionalidades de gerenciamento a outros componentes do data center, a outras plataformas, além da plataforma Windows. Esse é um resumo dos cenários que nós temos. Então, quando a gente fala em gerenciamento com base em padrões, nós temos aí, como primeiro cenário, o gerenciamento com base nos padrões do Windows Management Framework. Então, a gente pode simplificar o gerenciamento de um ecossistema de data center, mesmo que heterogêneo, com a adoção de modelos, protocolos, APIs, que sejam padronizados, a fim de tornar assim, o gerenciamento e também a automação dos componentes mais fácil e mais eficiente, aquilo que nós já estamos acostumados. Então, o Windows Management Framework ele permite simplificar o gerenciamento, nos traz API padrão, protocolos padrões, modelos, né, já conhecidos, porque nós temos uma grande dificuldade no ecossistema, no gerenciamento de um ecossistema. Hoje, essa é uma imagem do nosso ecossistema atual no gerenciamento. Então, uma enorme quantidade de dispositivos que tem que ser gerenciados. Eles possuem, a maioria dos dispositivos, né, tem experiências de gerenciamento exclusivas, são diferentes. Possuem discos de armazenamento, sistemas operacionais diferentes. São objetos específicos a serem gerenciados. Então, eu tenho uma grande dificuldade na interação com o sistema em questão. Então, esse é o nosso maior desafio. A solução: maximizar o valor do uso do Windows Management Framework. Concentrando tudo nele, a gente cria uma forma mais consistente para gerenciar o ambiente. Então, formado com base em padrões, é melhor para um ecossistema, melhor para os sistemas operacionais parceiros para a gente gerenciar. O Windows Management Framework é a plataforma de gerenciamento simplificando os ambientes de TI. Essa é a ideia que a gente tem. Ele já existe e foi aperfeiçoado. Bom, modelos, protocolos e APIs padrão. Então, a gente vive num ecossistema hoje que é composto, na maioria, por dispositivos Windows, mas também com sistemas operacionais de terceiro. O Windows Management Framework, ele é composto por padrões e recursos. Então, ele ajuda os clientes a usarem as ferramentas comuns para criar ferramentas e soluções para a plataforma Windows, com mais flexibilidade e mais funcionalidade. Então, com a migração para um sistema operacional otimizado para a nuvem, agora já é possível a gente conseguir todo esse gerenciamento, tanto para profissionais de TI, para os desenvolvedores que vão definir aí padrões, né? Desenvolvedores de TI e desenvolvedores de soluções, que podem usar recursos para que nós, e eu acredito que você que esteja vendo o vídeo de infraestrutura, a gente tem em mãos ferramentas suficientes para quê? Para criar um gerenciamento, criar um controle e poder ter em mãos, né, tudo o que está acontecendo no nosso ambiente tecnológico. Bom, qual é a perspectiva do Windows Server 2012? O WS Management ele é ativado por padrão. O núcleo do servidor é a configuração padrão. E aí nós temos, por exemplo, o CIM, né, que é o Common Information Model, que é um modelo comum de informações, uma linguagem, uma metodologia que é criado para quê? Para descrever dados de gerenciamento. Então, o modelo CIM ele inclui modelos de sistema, aplicativos, de redes, de dispositivos. Tá? Então, tornar o protocolo WS Management, o protocolo padrão para o gerenciamento, essa é a perspectiva do Windows Server 2012. Então ele adota e permite que clientes Windows gerenciem Linux, Unix e serviços e dispositivos que estejam em conformidade com os padrões.
Tá? Então a gente também pode permitir aí que o Linux e o Unix gerenciem o Windows, afinal de contas, esse modelo é um modelo padrão da indústria. Então a gente consegue aí gerenciar dispositivos que os sistemas operacionais de terceiro a partir dos dispositivos Windows e vice-versa, e simplifica e diminui os custos, né? Seja do gerenciamento, da automação, tudo isso com gerenciamento com base em padrões. Então a gente aí consegue hoje ter o Windows Management Framework 3.0, Windows 7, 2008 R2, Windows Server 2008, e a gente pode usar também o SMS, que pode ser usado no Windows instalando uma feature, que é a feature chamada Windows Standard Based Storage Management. O que faz o SMS? Permite o gerenciamento simplificado de armazenamentos. Então, se você tem sistemas de armazenamento, você tem um acesso padrão, né, de gerenciamento com base em padrões para storage, para armazenamento. Bem legal. Automação robusta. Bom, tudo é complexo, né? Então, a gente tem falta de consistência entre os sistemas, a confiabilidade nos sistemas entre eles, o ambiente sofre mudança muito rápida, a inovação acontece o tempo todo, precisamos gerenciar em escala e ter resultado com aumento de virtualização e adoção de modelos com base em nuvem. Então, esses são vários desafios que nós temos hoje. Então, a gente consegue vencer esses desafios hoje com o Windows PowerShell. Por quê? Ele traz mais cobertura, está mais fácil, mais flexível, tem mais desempenho, né? Reduz o custo, a complexidade. Até pouco tempo a gente usava muito pouco PowerShell. Tá? Mas hoje o PowerShell ele conta com 2.300 commandlets. Então ele tem uma automação muito mais robusta. O Windows PowerShell é uma plataforma de gerenciamento completa e ela pode ser usada para gerenciar todos os aspectos. Então, do data center ao servidor, a rede, armazenamento, tem módulos para DHCP, DNS, para gerenciar o Active Directory. Né? Ele tem mais de 2.300 commandlets, que são distribuídos em 239 módulos. Isso é muita coisa. Então, a gente tem uma maior cobertura no gerenciamento com o PowerShell. Mais intuitivo. Está simples e fácil. Hoje a gente consegue trabalhar de maneira muito mais fácil com o ambiente de script integrado, que é o ISE, que é aprimorado com IntelliSense. Então a sintaxe fica simplificada, ele autocompleta. Eu posso fazer a reutilização de textos, posso descobrir quais são os commandlets e ter carregamento automático de módulos. Comandos de descoberta e importação são mais fáceis. Então eu posso hoje trabalhar com recursos que antes para mim era complexo, né? Trabalhar com script, trabalhar com módulos, eu não sabia qual módulo carregar quando eu usava determinado commandlet. Então hoje, ainda mais usando o PowerShell ISE, basta eu fazer a execução, ele já carrega o módulo, ele já autocompleta tanto os comandos como os parâmetros, é bem mais simplificado. Então aqui a gente pode ver na tela um comando sendo autocompletado, né? Então a simplificação de sintaxe também é uma sintaxe consistente, está simplificada para todos os commandlets. Nós temos o painel fixo do show command agora, que a gente localiza de repente um commandlet com base numa pesquisa. Então esses novos recursos nesse ambiente integrado, né, facilita muito para a gente. O IntelliSense ele conclui o comando, então eu começo a digitar, ele vai concluir o comando com base no contexto e para um determinado commandlet. Então ele completa nome de script, parâmetro, valores enumerados, propriedades, métodos. Então ele suporta caminho, tipos, variáveis. Então está realmente muito inteligente a gente criar códigos, textos e ainda poder salvar e reutilizar esses códigos. Como a gente, por exemplo, commandlets como for each object ou where object foram atualizados, então ele tem uma estrutura de comando muito mais fácil.
A gente consegue fazer execução e criação de scripts que antes eram complexos, hoje de uma maneira muito mais simplificada. Aqui a gente tem um exemplo de código, né? Então textos que podem ser reutilizados, né? Seja script, seja comando. Não precisa decorar nenhuma sintaxe, né? Tudo que você vai fazendo ele vai autocompletando, está muito mais fácil. E as descobertas de commandlet, né? Então, por exemplo, eu quero localizar um determinado commandlet, então eu vou executar um comando, get command. Então, por exemplo, get command asterisco tracinho net asterisco. Ele vai me trazer todos os commandlets relacionados a esse valor que eu digitei. Então, se eu quiser saber qual é a sintaxe de um commandlet, aí eu executo o comando get help. Então, é muito simplificado, né? Então ele foi atualizado para localizar os commandlets instalados no sistema, facilitar o aprendizado. E a gente consegue então importar modos automaticamente quando eu executo um commandlet. Eu posso ainda usar o comando get command para procurar todos os commandlets existentes, mesmo que eu não saiba, né? Mesmo que eu não esteja fazendo uma busca específica. E o help você pode fazer o update diretamente da internet. Se o seu ambiente, o seu servidor não tem acesso à internet, você pode salvar, baixar os arquivos de ajuda mais recente e salvar no compartilhamento para usar depois. Isso é muito importante, né? Porque a gente sempre vai ter os arquivos mais recentes, as informações mais recentes. E a gente conta aí com o time do PowerShell, sempre fazendo atualizações, sempre colocando coisas novas. Tem vários exemplos para cada commandlet existente, é bem interessante. Compartilhamento de scripts. Então a gente tem uma biblioteca de trecho de código que foi criado pela comunidade e que a gente pode utilizar. Então aí nesse caso, um trecho de um código do comando for foi utilizado. E você pode ainda continuar a trabalhar. O Windows PowerShell ele vai ajudar a gente com essa biblioteca que foi criada pela comunidade do PowerShell ESE. Então a gente põe essa biblioteca, aí a gente Ctrl J para trazer essa biblioteca, e aí o usuário pode selecionar itens numa lista de modelos de script. E aí você seleciona o modelo desejado e começa a fazer modificações, comentários, inserir outros scripts dentro desses scripts. Isso facilita muito, né, a criação de scripts. Bom, com a nova versão do PowerShell, a gente tem as sessões, elas são persistentes, elas são flexíveis. Então, se a gente faz sessão remota, a gente consegue aí fazer a conectividade de uma sessão robusta. Então, a gente sempre fica conectado. Mesmo que tenha falhas rápidas, né, perder um ping na conectividade de rede, a gente consegue manter a sessão. Então, com a conectividade de sessão robusta, que esse é o nome da tecnologia, as sessões remotas podem sempre ficar conectadas, até 4 minutos. Então, mesmo que um computador cliente falhar ou fique inacessível, as tarefas que a gente estava gerenciando continuam em execução, por conta própria, né, até que o sistema se torne online, volte a ficar mais confiável. Né. Então, se não for possível restaurar a conectividade nesses 4 minutos, a execução ela é suspensa, mas não perde os dados. Então, tem as sessões remotas, elas são desconectadas, permite a reconexão. Então, as sessões desconectadas continuam a executar, mesmo quando a sessão fica desconectadas. Então vamos entender, né? Ela funciona porque o PowerShell, as sessões, né, desconectadas do PowerShell são armazenadas no computador remoto, no servidor. Então isso permite que os usuários se reconectem às sessões, que a gente possa nos reconectar remotamente, aliás, posteriormente. Então os usuários podem desconectar-se, reconectar-se a qualquer sessão, sem perder o seu estado. Então, mesmo que seja inesperado. Ou se você não quer que seja inesperado, você pode usar esses commandlets, que é um para desconectar uma sessão, restabelecer sessão ou retomar uma sessão. Ao lado direito no vídeo, você pode ver que existe uma sessão
de comandos, né, que é criada uma nova seção com um computador chamado SRV1 e foi criado um trabalho que executa um comando e vai ficar aguardando. Depois ele desconecta essa sessão. Você consegue retomar essa sessão depois, quando você quiser. Isso traz muito mais flexibilidade, né, para a gente poder aprimorar a automação, né, no nosso gerenciamento. Outro recurso que eu gosto muito mesmo é que o Windows PowerShell 3.0 permite que a gente agende trabalho, faça um agendamento de trabalho para uma execução posterior, ou de acordo com uma programação né, que a gente queira. A gente pode criar aí determinados gatilhos para executar esses trabalhos. E olha só, vários commandlets do módulo PS Schedule Job. Então você pode adicionar trabalhos, gatilhos de trabalhos, né, como que a gente vai iniciar que esse script aconteça. A gente pode agendar esses scripts, né, esses trabalhos em execução, e a gente tem as opções de agendamento para poder facilitar. Então a gente cria, para criar um trabalho agendado, por exemplo, a gente primeiro cria uma definição de trabalho, depois dá um nome, especifica os comandos por ele, depois nós vamos criar, por exemplo, um gatilho. Qual é o gatilho que a gente quer? O agendador de tarefas do Windows, que é usado para agendar e iniciar o trabalho. Isso aí facilita muito, tem um repositório para cada usuário, mas ele é usado para armazenar a saída de cada um desses trabalhos aí, para que cada um possa utilizar posteriormente em qualquer sessão do PowerShell. Bem interessante, bem mais fácil. Os trabalhos são executados com base em gatilhos, então eu posso executar uma vez, todo dia, semanalmente, no boot, no logon. Aí tem um exemplo de como criar um gatilho, né, que vai executar diariamente às 4 horas. E ele tem um bloco de alguma coisa que a gente pode colocar, né? Você pode fazer um backup, executar uma limpeza, você pode escolher o que você quer. É bem simples, muito mais simplificado. A gente não precisa usar o AT, como usávamos antigamente. Vamos usar então os trabalhos do PowerShell. Esse é o meu recurso preferido, é o Windows PowerShell Web Access, é o PSWA. A gente pode se conectar num servidor em um console do PowerShell através de um navegador. Eu já usei através de vários dispositivos também. Através do meu celular eu consigo se meu celular tiver um navegador compatível, a gente consegue fazer a conexão através do PowerShell Web Access de uma maneira bem simples, seja através da internet, através da sua intranet, né? Nós vamos ter aí a capacidade de trabalhar com funções do PowerShell, PowerShell Web Access, remotamente. Basta ter um navegador que suporte HTML, Ajax, e a gente consegue fazer esse tipo de conexão. Esse é o meu recurso preferido. Então aqui mais desempenho. O Windows PowerShell consegue fornecer uma compilação muito mais rápida, mais dinâmica, e ele trabalha com fluxos de trabalho. Então são várias sugestões que foram consideradas, né, pelos desenvolvedores, o time de produto do Windows PowerShell, e eles então conseguiram aí trabalhar com um aprimoramento maior, né, na compilação. Fluxo de trabalho do PowerShell são scripts que são feitos na própria linguagem do PowerShell, são executados no computador cliente, e geralmente com a função de coletar dados ou fazer alterações nos computadores, alguns computadores definidos. Então os fluxos de trabalho podem ser escritos tanto na linguagem do PowerShell quanto em XAML. E eles são executados pelo Workflow Foundation. Então, quando você adiciona um fluxo de trabalho numa seção do Windows, por exemplo, colocando uma linha de comando em um script, aí você usa o comando import model, por exemplo, para importar um fluxo de trabalho com base em XAML, ele se torna um comando na seção, assim como se fosse um commandlet. Então, você tem um script que funcionaria como um commandlet. Então, os comandos dos componentes dentro desse fluxo de trabalho, né, desse workflow aí, chama-se atividades. Então, as atividades elas vão herdar as propriedades do fluxo de trabalho.
Então tem vários parâmetros aí comuns para workflow, né, para fluxos de trabalho. Os comandos e os scripts que são reinicializados pelo workflow no computador, por exemplo, se você usa o comando restart computer, esses scripts eles podem aguardar que o computador seja ligado, né, que o PowerShell seja carregado, que a rede esteja disponível no computador, para então ele poder dar continuidade. Então a gente também tem um commandlet chamado suspend resume. Ele interrompe um trabalho de fluxo de trabalho em execução e depois você continua. Então, o workflow é muito importante, por quê? Porque quando você vai fazer execução em scripts que demandam muito tempo ou que dependem muito da rede, mas essa rede ela não está uma rede confiável agora. Então, você pode trabalhar com esses workflows como se fossem commandlets, eles podem ser interrompidos, eles vão funcionar como um componente, né, do sistema para completar essa tarefa. Então a gente tem aqui um exemplo de um fluxo de trabalho para adicionar máquinas na rede. Estamos no Windows Server 2012 e utilizando o desktop nós podemos clicar e executar o Windows PowerShell através do ícone aqui na barra, ou até se você preferir, você pode usar a interface moderna para carregar o Windows PowerShell. O Windows PowerShell é um shell como nós já estamos acostumados, como nós tínhamos o prompt de comando. Aqui nós podemos executar comandos que nós já conhecemos, como dir, o cls. Para aqueles que estão mais acostumados com outros sistemas operacionais, temos o ls, o clear. Então, os comandos que nós já conhecemos, né, do Windows podem ser executados normalmente, além dos commandlets. Então, os commandlets, você pode consultar os comandos get command. E ele vai listar aqui todos os comandos que nós podemos executar, todos os commandlets existentes aqui nesse nosso sistema. Então, por exemplo, aqui a gente vê alguns comandos, que nós vemos alguns comandos interessantes, por exemplo, update help, update list. Então, se eu quiser executar esse comando, eu posso começar a digitar, pressiono Tab e ele vai completando para mim quais são os commandlets no qual eu iniciei fazendo isso é o IntelliSense, né? Então, por exemplo, eu vou usar o comando update get disk, por exemplo. E ele já completou para mim. Vai trazer informações do meu disco. Se eu quero saber um pouco mais de como funciona, eu posso usar o comando show. E em seguida o nome do comando. Então, por exemplo, eu acabei de pegar o comando get disk. Vamos colocar show command get disk. E ele traz para a gente parâmetros que podemos utilizar com o commandlet show command. Eu posso executar, copiar para a área da memória ou não quero mais. Eu quero clicar com o lado direito e utilizar o Windows PowerShell ISE. O Windows PowerShell ISE é o meu preferido. Eu tenho aqui um espaço para digitar o meu script, um espaço onde eu executo os comandos e aquela lista show command, ela já está aqui disponível. Bem fácil. Por exemplo, get, ou não vou colocar get porque de repente eu não sei sobre o comando get. Eu estou procurando gerenciar usuários do AD. Então eu escolhi digitar user e eu vejo aqui, ó, get AD user. É isso que eu quero. E quando eu vou clicar em show details, ele precisa fazer o quê? Importar os módulos, que é o que nós estávamos falando. Ele importa automaticamente os módulos. Se eu for aqui identidade, por exemplo, e digitar administrator, note que tem um asterisco aqui, né? É mandatório, preciso ter essa informação. Eu posso executar esse comando ou copiar. Se eu copiar, veja só, eu posso colar aqui. Eu posso também clicar diretamente para ele executar. Então ele vem aqui e já executa esse comando. E olha que interessante, ele traz informações de um usuário do Active Directory. Bem legal. Eu posso começar a criar uma lista aqui de comandos, criar scripts. Então nós usamos o comando aquela hora get command. Veja só,
ele me ajudando a completar. E eu posso começar a utilizar parâmetros que vão me ajudar a de repente trazer em ordem de módulo. Eu posso executar todos os comandos, linha 1 e linha 2, clicando no botão Run, que é o F5, ou como o meu mouse, meu cursor está apontando na linha 2, se eu clicar em Run Selection, ele executa apenas o que está naquela seleção. E ele vai executar esse comando. Enquanto está executando, a operação fica bloqueada, ele aguarda a execução completa desse comando, a gente pode cancelar a qualquer momento. Cancelamos esse comando. E a gente pode continuar incrementando. Uma coisa bem legal é usar, por exemplo, Alt Grid View. Olha que legal. Vamos executar esse comando. Veja que interessante, ele trouxe aqui de um jeito mais fácil, onde eu posso adicionar critérios de filtros e procurar por determinado comando. A gente pode fazer isso, eu estou executando aqui apenas alguns exemplos, né? A gente pode procurar por Windows Feature, então get Windows Feature asterisco XPS. Vamos ver tudo que a gente tem sobre esse recurso XPS. Eu vou executar essa linha. Oh, que legal. Está instalado? Não. Então eu vou instalar. Get Windows Feature. Eu vou colocar aqui pipe. Install Windows Feature. Além de ele executar o comando, ele traz o XPS, que é apenas uma feature. Ele já usa o pipe e redireciona para instalar essa feature. Esses são alguns dos principais comandos, os comandos mais simples que a gente pode começar a utilizar, e depois a gente começa a incrementar, né, a criar scripts mais inteligentes. Nós podemos abrir várias janelas. Olha, veja que legal, nós já terminamos aqui a instalação, né? Esse é um script. Eu posso vir aqui começar a criar um outro script e a gente pode salvar e utilizar no futuro esses scripts. Gerenciamento multisservidor. Bom, o Windows sempre foi simples e intuitivo no gerenciamento. E agora no Windows Server 2012 ele ficou muito mais fácil. Nós podemos fazer aí o gerenciamento, né, e implantação de funções e recursos no mesmo servidor remoto ou em discos virtuais, até mesmo offline. Ficou fácil, simplificou o processo de configuração de novos servidores. Eu tenho um console integrado, né, que me ajuda a responder a problemas com mais rapidez, mais agilidade. Eu consigo mais eficiência para gerenciar ambientes multisservidores, porque eu gerencio o meu servidor e as roles que ele tem. Mas eu também gerencio roles e todos os servidores que estão executando essa role. Então, eu tenho um painel de função que mostra de maneira clara e rápida o estado de todos os servidores. Eu tenho um assistente, né, para fazer o gerenciamento. Ele gera para mim também algumas informações que eu posso utilizar no PowerShell. Lembra, no Windows Server 2008, as funções e os recursos eu implantava usando o adicionar funções ou o adicionar recursos do gerenciador de servidores. Isso eu tinha que ter um acesso físico no servidor, ou pelo menos um remote desktop. Então, a instalação de ferramentas administrativas do servidor remoto, ela permite executar o gerenciador de servidores em um computador cliente. Mas eu não podia adicionar recursos nem funções, estava desativado para fazer esse tipo usar esse tipo de recurso remotamente, implantação remota. Já no Windows Server 2012, a gente tem essa funcionalidade de implantação, né? Eu tenho vários servidores que eu estou gerenciando, eu posso fazer a sua instalação de funções, de recursos, até mesmo em discos virtuais, mesmo que estejam offline. Em uma única sessão do assistente, eu uso o adicionar funções e recursos. Então, eu não tenho mais que criar uma sessão para recurso, uma sessão para funções. Eu tenho apenas um único assistente, o que facilita ainda mais
né, o gerenciamento de servidores e multisservidores. Bom, mesmo que o processo de instalação de funções já seja conhecido, né, já é parecido com o anterior, tem algumas mudanças. Então, a gente pode oferecer suporte à implantação de instalações remotas em discos rígidos virtuais offline. Então, o que antes eu tinha no Windows Server 2008, que eu precisava, né, usar o gerenciador de servidores, depois eu fazia uma tarefa de configuração inicial. Hoje nós juntamos tudo. Então, o que eu tinha no Windows 2008, a gente juntou no Windows Server 2012, as tarefas de configuração também estão todas únicas no gerenciador de servidores, uma superfície única de gerenciamento de configurações do Windows Server, de funções, de recursos e tudo mais. Uma experiência multisservidores. A gente pode criar grupos para gerenciar servidores. Eu posso criar grupos específicos de acordo com a minha necessidade para gerenciar, de repente, visualizações de status de diversos servidores. Depois que eu agrupo eles, eu tenho uma estatística só deles. Nós podemos também adicionar outros servidores, ou servidores podem ser gerenciados através das suas roles. Então, eu tenho um console integrado, respondo a problemas mais rápido, né? Porque eu vou ter visualizações de status de diversos servidores, principalmente depois que eu agrego eles. Então, eu posso usar o analisador de práticas, o Best Practice Analyzer, de maneira mais eficiente, mais eficaz. Gerenciador de servidores antes. Eu podia me conectar a um servidor, chegar numa função, mas não ao contrário. Não era por função que eu gerenciava. Tá? Então, a gente não abandonou esse método. A gente continuou a gerenciar os servidores e as suas funções, mas nós também podemos gerenciar as funções e os servidores que estão executando essas determinadas funções. É muito importante. Eu clico onde estão os controladores de domínio, eu já vejo todos os servidores controladores de domínio. Isso me traz uma flexibilidade muito maior no gerenciamento multisservidor. Vamos aqui fazer uma demonstração do gerenciamento de multisservidores. Estou aqui no Server Manager do Windows Server 2012 e após a instalação ele já é carregado automaticamente, né? E depois ele fica sendo carregado automaticamente por padrão. A gente tem aqui o Server Manager Properties, que a gente pode marcar para não iniciar automaticamente, e de quanto em quanto tempo a gente quer que ele tenha um refresh das informações que nós estamos vendo nesse dashboard. Eu tenho aqui um dashboard onde eu vejo informações do meu AD, do DNS, do File Server, do Hyper-V, do IIS, de todos os servidores que eu tenho. Só tem um aqui, ó. Só tem um servidor. Então eu venho aqui em todos os servidores e eu posso adicionar mais servidores para que eu faça um gerenciamento centralizado. No meu domínio contoso eu vou procurar por todos os servidores, eu só tenho 2 mesmo. Então eu vou selecionar o segundo, adiciono e dou um OK. Está em andamento aqui. Ele não conseguiu fazer um refresh. A gente pode clicar aqui em More para a gente ver, né, tudo que já aconteceu. Podemos fechar essa janelinha aqui, pedir para ele fazer um refresh. O Target Name Resolution Error. Ele deu erro devido ao DNS aqui, mas nada que um flush DNS não resolva. E já resolveu. Bom, eu tenho agora então 2 servidores. Quando eu volto ao meu dashboard aqui, eu vejo que eu tenho 2 servidores executando essa função de File Server, de Hyper-V. Cada um então tem também as suas funções específicas. Eu tenho um servidor que tem um ADDS. Clicar em All Servers. Se você clicar com o lado direito, você tem funções que você pode executar remotamente. Então, nesse servidor remoto, eu posso adicionar uma role and feature. Bem padrão, vou clicar em Next e seleciono o servidor HPV2, que é um servidor remoto. Poderia também fazer a seleção de um hard disk, como nós citamos na apresentação. Nesse caso, eu quero selecionar meu servidor remoto, clico em Next, escolho uma função. Então, por exemplo, eu quero
fazer a instalação, não de uma função, vamos colocar uma feature bem complexa. XPS, eu vou clicar em Next. Se eu precisar reiniciar o servidor de destino, eu marco essa opção, eu sei que ele vai reiniciar automaticamente. Eu posso exportar, né, as informações dessa configuração que eu fiz aqui em XML e até especificar um caminho alternado para os arquivos binários, caso não seja o mesmo desse meu servidor. Eu vou então clicar em Install e ele começa a fazer a instalação remotamente. Em pouco tempo, eu já posso fechar essa janela, mesmo que ele não tenha completado a tarefa. Nós vamos poder visualizar depois aqui, ó, na caixinha de notificações. Aqui ele está dando os erros de refresh. E aqui a gente está vendo a instalação de um feature. Daqui a pouquinho ele termina, ele traz aqui para a gente informações de que ele terminou de executar essa tarefa. Outro recurso que eu gosto muito aqui também é a capacidade de eu executar o PowerShell remotamente. Eu já posso fazer isso diretamente no PowerShell, mas aqui ficou muito mais simples, muito mais fácil. Rapidamente ele traz o console do meu servidor remoto e a gente pode executar os comandos como nós já estamos acostumados. Super simples e fácil de gerenciar qualquer servidor através do Server Manager. Ao gerenciar o nosso servidor local, nós podemos também fazer várias configurações, como o nome do computador, domínio, o firewall do Windows, habilitar o Remote Management, habilitar o Remote Desktop. Eu, por exemplo, desabilitei aqui o Enhanced Security Configuration do Internet Explorer. Se eu tenho várias placas de rede, nós podemos aqui mesmo habilitar e configurar o Nickteaming. Muito simples, tudo através das propriedades desse nosso servidor. Vemos também aqui os eventos, os serviços que estão em execução. E a qualquer momento a gente pode parar, reiniciar um serviço, de maneira bem simplificada mesmo. Quando nós temos aqui, por exemplo, Roles and Features, nós temos aqui as tarefas. Essas tarefas incluem adicionar ou remover Roles and Features. Tarefa essa que basta eu selecionar o nosso servidor em All Servers. E você tem aqui em Tools as ferramentas dele relacionada e em Manage a opção de adicionar e remover Roles and Features. E até mesmo de criar um grupo. Eu vou criar um grupo de computadores, um grupo de servidores. Eu vou fornecer um nome de grupo de servidores gerenciados, por exemplo. Escolho quais são os servidores que eu quero que façam parte desse grupo. Clico em OK. E agora eu já tenho um grupo específico, onde eu posso executar funções, executar tarefas para todos aqueles servidores que fazem parte desse grupo em específico. Ecossistema Extensibilidade. O PowerShell 3.0 permite que os clientes ampliem as tarefas de automação, certo? Em seus servidores. E aí tem práticas recomendadas de organização para fazer manutenção. Nós podemos administrar o servidor com atividades de automação. Pode ser executado em separado ou como parte do Runbook do System Center 2012 Orchestrator. Bem interessante, muito legal. Automação padronizada em todo o data center. Então, a gente precisa interoperar com o gerenciamento. Não dá para eu poder unificar, né, o gerenciamento e automação de data centers sem ter uma interface ou um protocolo padrão. Então, o que acontece se eu não tenho? Dificuldade na implantação e manutenção, consome recursos, aumenta a exposição de segurança. Nós colocamos alguns padrões aí na tela para que a gente possa dar uma olhada e a gente já vai comparar alguns deles. Então, numa infraestrutura de gerenciamento, hoje, com o Windows Server 2012, nós temos o WS-Man, que é de Web Services Management. Tá? Lá embaixo a gente vai sempre falar WS Management. Ele é principal da infraestrutura de gerenciamento. Então, nesse ecossistema, eu posso incluir outros sistemas operacionais, outros provedores de soluções.
Então, é tudo através do manipulador de protocolos do Web Services Management. Gerenciar Windows, Linux, Unix. Né? A gente tem uma nova API do provedor do Windows Management Instrumentation, então MI lá de Management Instrumentation. Gerenciamento aberto para Linux, para Unix, uma única API também do provedor do Management Instrumentation. Nós temos a implementação total aí do Web Services Management para o Windows e no Linux e no Unix também. Tá? Então, assim, o servidor de instrumentação, né, quando a gente fala de WMI, é de código aberto, implementado pela Microsoft, é portátil, escalonável, de pouco volume, facilita, né, interagir com o cliente, e com Windows PowerShell também nós podemos integrar, ter a mesma interface de provedor do que a de gerenciamento do Windows. Isso aí é mais fácil para a gente poder compartilhar, né, as ferramentas de desenvolvimento com os desenvolvedores. Temos um comparativo com o sistema OpenPegasus, que é da Red Hat, né? Então, um simples comparativo de uma infraestrutura de gerenciamento aberta. Então, OpenPegasus, aí a gente tem solicitações por segundo, né, no protocolo binário, 260. Com a infraestrutura de gerenciamento aberto, 20 mil, ou seja, um fator de 76 vezes, né, aprimorado. Então, o tamanho do objeto de imagem, que era de 8 MB, 150K, tudo isso dentro de um conjunto de valores mais extensos, né, ele vai ajudar muito a aumentar a performance, né, a rapidez, a redução de tempo, de custos e de riscos. Então, benefícios que a gente tem para as duas comunidades, tanto os profissionais da área de TI, de infra, que somos nós, quanto os desenvolvedores. Tá? Então, para a gente, nós temos o PowerShell para gerenciar o Windows, com sistema operacional de terceiros, com um protocolo Open Data para gerenciar sistema Windows a partir de sistemas operacionais de terceiro. Mas nós também ajudamos os desenvolvedores. Então, os desenvolvedores de dispositivos e serviços gerenciados. Então, eles têm agora uma definição e implementação simplificada da interface de gerenciamento para o seu dispositivo. Se usarem para a gente vai ser melhor, né? Um ajuda o outro. Redução de tempo, custos e riscos. Como que a gente consegue criar, combinar e executar? Né? Os profissionais de TI, eles podem e devem usar o PowerShell para automatizar as políticas de negócio que são estabelecidas pelo setor de TI, pela chefia. Então, assim, com base em dados históricos, essas políticas que são inseridas nos scripts de PowerShell, elas podem nem ser desenvolvidas para funcionar em conjunto. Então, o que a gente tem mais tempo de execução, mais custo, mais riscos, porque eu tenho que integrar, eu tenho que combinar essas informações. Então, são transferidas com essa execução desses scripts e que requerem outros procedimentos e outras verificações operacionais, às vezes, para garantir que as tarefas de automação elas sejam executadas e o tempo e as atividades necessárias sejam concluídas dentro de um data center. O PowerShell 3.0, quando é integrado com o WMF, né, o Windows Management Framework, a gente consegue fazer a criação, a combinação e a execução de script com mais flexibilidade, né, com menos uso do tempo, com maior integração. Tá? Eles são criados com uma estrutura padronizada. Por isso que eu tenho menos tempo para combinar esses recursos com menos riscos, menos custos. Isso torna a execução da solução muito mais fácil, muito mais simplificada. Bom, quais são os primeiros passos? O Windows Server 2012 é um excelente sistema operacional para diversos servidores e os dispositivos que se conectam a eles, sejam eles físicos ou virtuais, e quer eles estejam ou não no seu local. Essa frase resume tudo. Seja para servidores, dispositivos que estão conectados nele, seja para o Hyper-V, seja físico, né? Ou eles estejam on-premise, ou estejam, que é no local, ou eles estejam no seu data center. O que a gente
precisa levar em consideração? Gerenciamento com base em padrões. Gerenciar dispositivo e Linux em conformidade com os padrões. Nós precisamos ter uma automatização robusta. A automação robusta tem que ser simples, fácil, aumentar a quantidade de servidores para cada administrador, lidar com um mundo complexo dentro de um data center, por exemplo. Gerenciamento multisservidor, né, tem que ser otimizado para um gerenciamento remoto. A experiência tem que ser avançada, né, para o cliente. Então a gente tem que ter uma administração de servidor remoto com uma experiência avançada, fácil. Maior alcance, hoje nós conhecemos a tecnologia do Windows PowerShell Web Access. Ecossistema e extensibilidade é o conjunto padrão de ferramentas para implantar e administrar Linux, Unix e outros dispositivos, né? Administração interoperável, que a gente fala. Então, esses são os principais recursos para os desafios, né? Então, gerenciamento com base em padrão, e a gente conheceu o Windows Management Framework, automação robusta, conhecemos o PowerShell 3.0 com mais de 2.300 commandlets, com PowerShell ISE, descoberta de commandlets, utilização de código, a gente viu PowerShell Web Access, fluxo de trabalho, gerenciamento multisservidor, implantação remota de funções e recursos, provisionamento simplificado de imagens, quando a gente trabalha com servidores virtuais, né, fazer instalação em discos virtuais, mesmo que estejam offline, implantação e configuração simplificada, né, a gente tem uma ferramenta para implantar recursos e papéis, experiências multisservidores, a gente pode adicionar vários servidores ao console e gerenciá-los simultaneamente. E depois nós vimos, por último, o ecossistema e a extensibilidade, que é a automação de toda a empresa. A extensão de conjuntos, padrões, ferramentas para interoperar com ambientes Linux e Unix, usando as mesmas interfaces para o desenvolvimento e para a operação. Continue estudando, faça sua avaliação, certifique-se. Você tem todos os treinamentos aí no Microsoft Virtual Academy. Você pode fazer uma avaliação das tecnologias que nós falamos hoje, para Cloud, para o Windows Server. Faça sua certificação. Entre de cabeça no mercado. Muito obrigado e até a próxima.